Já estamos aqui gravando nossa aula e vamos prosseguir. Então, o que vamos falar hoje? Exatamente das ligações cristalinas, né, que envolvem os átomos em um cristal. Então, as ligações cristalinas que temos na natureza. Então, a gente vai ver hoje, possivelmente são 2 slides. Então, esses 2 slides eu vou ter que colocar lá no Siguema e no Classroom para vocês darem uma lida depois, né, na revisada. Então, desse assunto, todos os mecanismos que causam ligação entre os átomos são derivados das interações eletrostáticas entre núcleos e elétrons. Então, tudo que a gente sabe do mecanismo das ligações entre os átomos, né, vem das interações eletrostáticas entre núcleos e elétrons. Então, nós já sabemos desde a física básica disso aí. As diferentes forças e os diferentes tipos de ligação são determinados pela particular estrutura eletrônica dos átomos envolvidos. Então, o que vai dizer que forças, que diferentes tipos de ligação são determinados? Quem vai dizer é a estrutura eletrônica dos átomos envolvidos. Então, para cada átomo envolvido em uma determinada estrutura, eu tenho diferentes forças e diferentes tipos de ligação. A existência de uma ligação estável implica que a configuração espacial dos caroços iônicos positivos e dos elétrons mais externos tem energia total mais baixa do que qualquer outra configuração, incluindo a separação infinita dos respectivos átomos, né? A deficiência na energia da configuração cristalina, né, comparada com as dos átomos isolados, é conhecida como energia de coesão. Então, essa deficiência da energia, comparando a cristalina com apenas um átomo isolado, ela é chamada de coesão, ou seja, a diferença de energia de um cristal com a de um único átomo desse cristal é chamada de energia de coesão. Claro, variando, quando tenho uma variação de 0,1 eletronvolts por átomo, isso é típico de átomos de sólidos fracamente ligados. E tipo de ligação é essa? Uma ligação de Van der Waals, né? Quando temos de até 7 eletronvolts por átomos ou mais, né, os tipos de cristais são os covalentes, os compostos iônicos e os metais. Então, essas energias de coesão nessa faixa, né, elas são determinadas desses cristais covalentes, dos compostos iônicos, ou seja, das ligações metálicas, né, no caso, né? Então, a classificação dos sólidos pode ser feita de acordo com o tipo de ligação entre seus átomos. Então, como é que eu vou classificar um sólido? Eu tenho que saber primeiro a sua ligação, que tipo de ligação esses átomos têm. Com isso, eu posso classificar o átomo. Sólidos simples podem ser classificados de acordo com o tipo de ligação. Que sólidos simples têm? Eu tenho o tipo de ligação iônica, covalentes, moleculares, metálicas e com pontes de hidrogênio. Então, são essas 5 tipos de ligação que podemos ter em sólidos simples. Existem também diferenças marcantes nas propriedades físicas e químicas dos sólidos que têm diferentes tipos de ligação. Portanto, vamos analisar os cristais do ponto de vista das ligações ou forças que mantêm os átomos em suas posições. Então, é isso que vamos fazer aqui nesses duas apresentações. É analisar os cristais do ponto de vista das ligações ou forças que mantêm os átomos em suas posições. Claro, isso para constituir a rede cristalina. Então, para constituir a rede cristalina, esses átomos têm que estar mantidos em suas posições, claro, através de ligações químicas e as suas forças. O que a gente vai fazer? Tentar descrever o que mantém os átomos ligados formando o cristal. O que faz manter os átomos ligados para formar o cristal? Quem é? Então, como podemos descrever isso?
Definimos energia de coesão de um cristal como eu acabei de falar. Energia de coesão é a diferença entre a energia do cristal menos, ou seja, a diferença da energia do cristal e a energia dos átomos. E essa energia de coesão ela tem que ser negativa, né? Um sólido pode ser estável, claro, se ela for negativa, ela é um sólido estável. Se ela não for negativa, se for maior do que zero, esse sólido é instável, então não tem muita estabilidade, né? Então, para que o sólido seja estável, a energia de coesão ela tem que ser negativa, como é o caso aqui do diamante, que tem a energia de coesão de menos 0,5765 Heidelberg, né? Claro, quando eu transformo esse valor de Heidelberg para eletronvolts por átomo, eu tenho um valor de 7,84 eletronvolts por átomo no diamante, que é formado por carbono, né? O diamante é formado apenas por carbono. Então, a energia do cristal é menor do que aquela dos átomos livres, né? A energia do cristal, comparada à dos átomos livres, ela é menor. Isso é onde é necessário separar o cristal em conjunto de átomos livres, né? O cristal de germânio, por exemplo, ele é mais estável do que uma coleção de átomos de germânio livres. Ou seja, a energia dele é negativa, energia de coesão, certo? O do cloreto de sódio é mais estável do que uma coleção de átomos de sódio e cloretos livres, né? Eu tiver átomos livres, ele não tiver ligados, vamos dizer assim, né? As principais forças responsáveis pela coesão dos sólidos são as forças eletrostáticas. Forças de origem magnética ou gravitacional podem ser ignoradas nesse caso. A grande variação nos valores das energias de coesão estão associadas aos diferentes tipos de ligação cristalina. Então, para diferentes tipos de ligação cristalina, eu tenho uma variação muito grande de energia de coesão. Por exemplo, ligação Van der Waals, né? Ligação de Van der Waals, gases inertes e cristais moleculares, né? No caso de gases inertes e cristais moleculares, eu tenho uma força de Van der Waals, né? Forças de ligação de Van der Waals. As iônicas e metálicas e covalentes, ligação por hidrogênio, né? Temos esses diferentes tipos de ligação cristalina. E aqui embaixo temos aqui exatamente uma tabela mostrando a energia de coesão de alguns cristais monoatômicos, né, em unidades de eletronvolts por átomos. Então tem aqui a tabela direitinho, xenônio, do lítio, do sódio, do manganês, do ferro, do diamante, do silício, do germânio, né? Esse aqui são muito usados nos dispositivos eletrônicos, né? Uma energia de coesão de 7,37, né? Isso em eletronvolts por átomos, né? Acabamos de mostrar agora há pouco o diamante, né? O silício 4,63, né? É bem maior do que o ferro, né? É maior do que o germânio. Em termos de eletronvolts por, ou seja, mas se eu for transformar para Heidelberg, ela é negativa, né? Ela é estável, né? É um cristal estável. Então, as ligações de Van der Waals, né, são muito fracas, associadas com flutuações nas distribuições de cargas, que formam dipolos induzidos, responsáveis pelas forças de Van der Waals do tipo dipolo elétrico, né? Como eletróstatico, eu tenho um dipolo elétrico. Os cristais dos gases inertes são representantes típicos deste tipo de ligação, né? Então, as forças de Van der Waals estão presentes nos cristais dos gases inertes. Tem aqui o argônio, né? Uma interação de força de Van der Waals entre esses átomos, né? De argônio. Na hora que a sua energia de coesão do cristal é menor do que a do próprio argônio, separadamente, né?
As ligações iônicas, né, são ligações onde um dos átomos doa elétrons. São iônicas quando um dos átomos doa elétrons. Ou seja, o cloreto perde e o sódio ganha. Ficando, no caso, quem perde, quem doa, ficando ionizado positivamente, ó. Quem perde, doa elétrons ficando ionizado positivamente, enquanto outro átomo recebe elétrons, né? Ficando ionizado positivo, aliás, aqui é negativamente e aqui positivamente. Tem um erro de digitação aqui. E a ligação entre os íons é devida às forças coulombianas, né? Quem conhece lá a força coulombiana entre cargas, não é isso? A gente ouve lá em eletromagnetismo, em física 3, a gente vê sempre essas forças coulombianas de interações entre cargas. Por exemplo, os átomos alcalinos doam elétrons para os átomos halogênios, formando os halogenetos alcalinos. O cristal de cloreto de sódio é um representante típico desse tipo de ligação, né? De ligação iônica. A gente já sabe isso há bastante tempo já, que o cloreto de sódio é o tipo de ligação que tem entre elas, entre os átomos, é ligação iônica. As ligações metálicas... Professor, Opa, tem gente querendo entrar aí, ó. só um momento, só um momento. Certo. Pronto. Vê se tem mais alguém. Tem. Eu acho que só. Ok, voltando aqui, né? As ligações metálicas são ligações onde os elétrons de valência deixam de pertencer aos átomos do cristal. É um elétron de valência, elétron mais em cima, formando um mar de elétrons onde os íons positivos ficam dispersos, né? Os cristais dos metais alcalinos são representantes típicos desse tipo de ligação. Então, o próprio sódio ele já é uma ligação metálica. Para as ligações covalentes, né, e definição de ligações covalentes, temos o diamante. São ligações onde os átomos nêutrons ficam ligados pela superposição parcial de suas distribuições eletrônicas. Nesse tipo de ligação, os elétrons ficam localizados na região entre os átomos. O cristal de diamante, como eu disse, é um representante típico da ligação covalente, das ligações covalentes. Cristais dos gases inertes. Então, no caso das ligações onde temos cristais dos gases inertes, lá no caso das forças de Van der Waals, né? A interação atrativa entre os átomos dos gases inertes ela é devida à indução de um dipolo, como eu falei, é a força eletrostática. Então, a indução de um dipolo em cada átomo, né? É devida à interação atrativa desses átomos, né? Ela é devida à indução de um dipolo em cada átomo. Então, tem aqui, ó, tem um átomo 1 aqui, o átomo 2 e tem um dipolo aqui, ó. Como está mostrado aqui embaixo, um dipolo com essa direção P1 e aqui com direção P2, respectivo, átomo 1 e átomo 2. Então, essa indução de um dipolo em cada átomo devido à aproximação dos átomos, que quando livres, eles apresentam campo nulo pelo cancelamento de suas distribuições esféricas, de cargas positivas e negativas, né? Só lembrar de calcular o campo elétrico dentro de uma casca esférica, né? Quando toda a distribuição de carga estiver na superfície. Quando dois átomos se aproximam, o dipolo induzido no átomo 1 pelo átomo 2 instantaneamente gera um campo elétrico no espaço que, por sua vez, induz um momento de dipolo no átomo 2. Então, o momento ele é induzido. Tá ok que esse momento esse momento da partícula, no caso do átomo 2, ele é proporcional à energia do E1 quando estão aproximados, né? Quando estão sendo atraídos. A interação entre a energia de
da partícula 1 e o momento, ou seja, o dipolo da partícula 2 é a energia potencial, essa interação entre eles, a energia potencial eletrostática, atrativa, né? Essa equaçãozinha aqui, ó, é exatamente a equaçãozinha que temos lá na física 3 para calcular a energia potencial entre átomos, no caso, entre partículas, né? Quando vamos fazer lá a interação quando tem um campo elétrico induzido. Assim, a energia potencial atrativa de longo alcance é dessa forma aqui, ó. É o 1 em função de R, energia em função da posição, né, da distância entre esses átomos, ou entre essas partículas, sendo igual a menos a razão entre uma constante A sobre R, ou seja, o vetor posição elevado a 6. Isso é exatamente a energia de potencial atrativa de interação de Van der Waals, que tem essa característica, né? Temos também a interação adativa de Van der Waals ou interação induzida de polo-dipolo, né? Ou seja, essa interação de Van der Waals não depende da superposição das densidades eletrônicas dos átomos. E à medida que os átomos se aproximam, começa a existir uma superposição de suas densidades eletrônicas, né? Isso na superfície. Então, você vê essas curvas aqui, ó, esses picos aqui, é exatamente a densidade eletrônica do solo, do material, né, dos átomos, modificando a energia eletrostática do sistema. E aparece uma energia possível devido ao princípio de exclusão de Pauli, né? A interação repulsiva, empiricamente, é escrita como? Então, eu tenho uma interação atrativa, como eu mostrei agora há pouco aqui, que é da interação de Van der Waals entre os átomos, entre as partículas, e tem uma interação repulsiva, né, da interação induzida de polo-dipolo, né? O que vai acontecer? Assim, a energia de interação entre os dois átomos, separados por uma distância r, é dada por essa combinação linear dessas duas energias, a energia atrativa e a energia repulsiva, né? E a energia repulsiva aqui, ó. Então, onde A e B são maior que zero, ou seja, são constantes. E, claro, tem como determinar? Tem. Vou mostrar aqui só a forma da equação do potencial, né? Ou seja, da energia potencial da superposição entre a energia atrativa com a repulsiva. É usual se escrever a energia potencial total de dois átomos de gás inerte, no caso, estamos falando de gás inerte, separado pela distância R, da seguinte maneira, né? É um 4ε que multiplica exatamente essa razão de sigma, né? Que é a densidade superficial de carga, né? Densidade superficial de carga pela posição, né? E o módulo da posição, elevado a 12 menos o sigma, a razão novamente sigma pela módulo da posição, do vetor posição da partícula, elevado a 6, certo? No modo aqui repulsiva e aqui atrativa. Essa energia aqui, ela é chamada de energia de Lennard-Jones. Às vezes energias de 6 para 12, energia de Lennard-Jones, que serve para as moléculas, serve para os átomos, né? Onde eu acabei de dizer que o sigma e o epsilon são parâmetros empíricos obtidos para os elementos da fase gasosa, né? Densidade superficial e aqui é um epsilon, é um dielétrico, né? Então essas constantes aqui, ó, podem ser encontradas. O valor mínimo dessa energia fornece a expressão para a distância de equilíbrio, né? Claro, a energia mínima é quando eu pego minha derivada igual a zero, né? A derivada aqui é uma função de R, e quando eu derivo essa função em R, claro, quando eu faço esse R, quando eu vou fazer uma derivada, eu tenho que fazer uma derivada no ponto. Em qual ponto? No ponto de equilíbrio, no ponto de equilíbrio R qualquer, né? Pode ser muito distante, pode ser muito perto, um Rzão normal, como ele colocou aqui, ó, um Rzão. Então, quando eu faço essa derivada aqui, né, derivada em R, ok? Eu tenho
exatamente essa expressão aqui, ó, na derivada. Então, reorganizando aqui, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho em comum aqui, se eu não me engano, aliás, eu tenho em comum aqui, ó, 6, que multiplica sigma sobre r elevado a 6. Aqui também eu vou ter, ó, 2 vezes 6, né, menos 2 vezes 6, e aqui eu vou ter sigma sobre r elevado a 6 vezes sigma sobre r elevado a 6, que quando eu somar 6 com 6 vai dar 12. É só lembrar da potência, soma, conserva a base, somos expoente. Posso simplificar isso aqui. E aí eu posso fazer isso aqui, exatamente como foi feito, que é colocar em evidência isso aqui. Claro, para me calcular exatamente o valor mínimo de uma função, eu tenho que derivá-la e igualar no ponto que eu estou querendo e igualar a zero. No ponto, no caso, é r. Quando eu substituo r aqui, ó, em toda a função, né, e coloco esse resultado igual a zero, o que eu encontro? Encontro esse resultadozinho aqui, ó, menos 2, ou seja, menos 2 sigma sobre r elevado a 6 mais 1 igual a zero, né? Claro, fazendo aqui a manipulação matemática para encontrar exatamente essa distância sobre essa inversa aqui, ó, de r sobre sigma, né? Eu vou ter exatamente o resultado aqui, 2 elevado a 1 sobre 6, aproximadamente 1,12. Claro, e a energia, então o valor mínimo dessa energia fornece a expressão para a distância de equilíbrio. Que energia é essa? Desprezando a energia cinética de ponto zero, fica que a energia em R vai ser menos epsilon, né? Menos epsilon. Então, porque esse valor aqui é aproximadamente 1, né? E aqui vai ser negativo. Então, vai dar exatamente o epsilon, o caso, esse é 4 epsilon multiplicado, ou seja, por esse termo aqui. Aqui tem uma figura mostrando exatamente o potencial de Lennard-Jones. Aqui não está muito boa, mas ela tem essa característica. À medida que essa razão R sobre sigma ela vai aumentando, essa energia ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo, ela chega a um ponto mínimo aqui, depois ela vai subindo aos poucos na figura, né, aqui no gráfico, né? Vai subindo aos poucos até um valor aqui limite. Okay? É isso que acontece com o gráfico do potencial de Lennard-Jones para algumas substâncias, para os átomos, para as moléculas e assim vai. Para o cristal, a energia total eletrostática ou energia de coesão é obtida somando-se os potenciais de Lennard-Jones sobre todos os pares de átomos do cristal. Então, eu tenho que fazer a soma total disso aí, né? Vou fazer um somatório. Então, aqui é só para vocês observarem como é que calcula a energia de coesão de um cristal, no caso, né? Estamos analisando ali mais ou menos só a molécula, só o átomo, né? Em si. Para a rede cúbica de face centrada, que ela é mais provável para descrever os cristais monoatômicos de gases inertes, que temos aqui? Temos exatamente a energia, né? A energia dela aqui, e para determinar essas constantes aqui, esses valores, né, de inversa, para a CFC, ele tem esses valores aqui, ó, 14,45 e 12,13, né? Logo, a energia de coesão, né, a energia potencial de Lennard-Jones para os cristais de gases inertes, eu tenho esse resultado para a cúbica de face centrada. Então, cada uma vai ter uma energia de potencial de Lennard-Jones. Aqui novamente falando sobre a distância entre dois átomos do cristal, né? Sobre a derivada, faço a derivada aqui da função, tá? Igual a zero para um Rzão, e encontro essa razão aqui, né? Que é a razão para exatamente a energia de coesão.
As propriedades dos cristais de gás inerte, né? Temos aqui nessa tabela, mostrado aqui algumas delas, né? Aí suas temperaturas, a energia de coesão em electrovolts por átomo, isso determinado de forma experimentalmente, a distância entre os primeiros vizinhos de cada átomo, né? E a energia de coesão, né? Para esses gases, né? Ok, aqui sobre as correções quânticas para os gases inertes, né? São tão mais importantes quanto mais leve forem os átomos. Então, quanto mais leve for o átomo, é importante você fazer as correções quânticas. Por exemplo, para o cristal de neônio, a equação em a razão R sobre sigma deve ser de aproximadamente 5%. Okay? Só a título de curiosidades para você em relação ao gás inerte, né? Quando temos átomos mais leves. Isso aqui eu vou deixar porque eu não vou entrar muito nessa parte de avaliar essa constante. Aliás, essa constante não, esse vetor de onda, né? Então, aqui um exemplo do cristal de hélio, né? Para calcular exatamente esse Azinho, esse valor dessa constante. Uma outra maneira de avaliar se o potencial de Lennardione é uma boa descrição para os cristais de gás inertes é utilizando a definição do módulo da compressibilidade volumétrica. É o bulk modulus, né? Bulk é volume, módulos é módulo, né? Módulo de volume no caso, que dá informação sobre a natureza do cristal e é definido por essa equaçãozinha aqui, né? Então, definição de módulo é V é volume, P é pressão, a derivada de P com o volume. Isso é lá na termodinâmica, a gente temos isso aqui, né? A constantezinha B aqui, menos V dP dV. Para a temperatura 0 Kelvin, a gente tem a derivada da energia menos PdV, tá? Na primeira lei da termodinâmica, né? E temos exatamente a equação para calcular o volume de equilíbrio, né? Calculado para o volume de equilíbrio V0. Quanto maior for o B, mais duro é o cristal. Aqui mais sobre o bulk modulus, ou seja, módulo de volume, no caso para a estrutura CFC, são dados já calculados aqui, com o volume e a energia da estrutura e o volume de equilíbrio, né? Quando eu derivo a energia com o volume. Logo, esse B, né, que é para cálculo do volume, para o volume de equilíbrio, no CFC, não, no cúbica de face centrada, tem aproximadamente esse valor, dependendo exatamente de epsilon e sigma, exatamente que vem lá do potencial de Lennard-Jones, né? Isso é bem trabalhado, essa parte da física da matéria condensada no mestrado e no doutorado, dependendo da área que você vai atuar. Então é bem detalhado, é bem visto, bem rico a questão em que você vai trabalhar para utilizar o potencial de Lennard-Jones. Nos cristais iônicos, né, nas ligações cristalinas, o cristal iônico são constituídos por íons positivos e negativos. Os átomos, como já falamos aqui, do cloreto de sódio, no caso, os átomos constituintes, ao se aproximarem, se tornam íons, passando a ter camadas eletrônicas completas, tipo gás inerte, né? Um cede elétron, o outro recebe, né? Isso que acontece, um vira íon, né? O outro vira um cátion. E aqui está colocado as energias de cada um, né? Energias em electrovolts.
a energia de ionização. E a energia de coesão para para a molécula de NaCl, né, é de aproximadamente, aliás, é de menos 6,31 eletronvolts. Né? Aqui mostrando exatamente um gráfico da energia potencial de Lennard-Jones para o cristal, aliás, para o cristal de cloreto de sódio, para o cloreto de sódio, para a ligação iônica, mostrando aqui um R de 2,82. Né? Isso aqui a gente não vai, supondo que cada íon tem uma, não vamos entrar nessa energia de Mandelung, né? Não vamos entrar muito nessa onda de energia de Mandelung, que não nos interessa muito nessa parte do curso. Ok, então, para esses tipos de ligações, no caso das ligações iônicas, né, aqui mostrando a composição de equilíbrio de energia de coesão nos cristais iônicos, né, para a energia aí usando a energia de coesão e aqui a energia de Mandelung, né, não vai entrar muito nisso. E novamente a energia, né, em função da posição, ou seja, energia dada em eletronvolts, para o cloreto de potássio, né, um pouco diferente. Aqui, para os cristais iônicos, a definição de bulk módulos, né? Tem essa função aqui, ou seja, para o B, para calcular a questão do volume. Né? Para os halogenetos alcalinos, escrever a energia potencial em termos do volume, né? E obter os valores dos módulos bulk. Valores calculados para as energias de coesão e módulo bulk para o cristal iônico. Continuando aqui, né, temos mais exatamente as ligações, só um momento aqui, colocado o início. As ligações covalentes. Então, das ligações inertes e as ligações iônicas, temos as ligações moleculares e temos as ligações covalentes também. Nos sólidos covalentes, os átomos estão ligados pelos seus elétrons de valência, que são compartilhados. A ligação covalente é formada por 2 elétrons, um de cada átomo, o que tendem a ficar localizados na região entre os 2 átomos. Os spins dos 2 elétrons da ligação são antiparalelos, ou seja, um para cima e outro para baixo, um up e outro down. As ligações são direcionadas e determinam o arranjo geométrico dos átomos na rede cristalina, como é o caso do cristal do diamante, que as ligações formadas aí, as ligações covalentes. Cada elétron do par compartilhado na ligação covalente é atraído por ambos núcleos envolvidos na ligação. Aqui são figuras mostrando a ligação covalente entre 2 átomos aqui sem atração, aqui no início da atração, aqui já na ligação covalente, né? Ou seja, um up e outro down, um down e um up, ó. Aqui já é a combinação das forças e aqui já o final já é a ligação concluída covalentemente para um cristal. Então, o diamante, né, que é o exemplo principal para as ligações covalentes, as ligações covalentes são direcionadas e determinam o arranjo geométrico dos átomos na rede cristalina, como é o caso do cristal do diamante. Por exemplo, a configuração eletrônica do átomo de carbono ela é 1s2, 2s2, 2p2, faltando exatamente 4, que aqui é 6, viu? É P6, só que faltam 4 para completar a camada. Faltam 4 elétrons para completar a ligação, ou seja, a camada de valência. Quando os átomos de carbono se aproximam, seus orbitais se tornam hibridizados,
com configuração eletrônica sp3. Ok? O que é para dizer como vai chegar ao átomo híbrido sp3? Ou seja, para promover um elétron do nível de energia S2s para o 2p. Né? É isso que vai ocorrer na distribuição de configuração aqui. Ó. Uma ligação covalente é muito rígida, explicando por que os cristais covalentes têm elevados pontos de fusão e são muito duros, difíceis de deformar e não são bons condutores de calor. Como os elétrons estão na região entre os átomos, na ligação, os sólidos covalentes não são bons condutores também, né, de eletricidade. Alguns sólidos covalentes são transparentes à temperatura ambiente. No caso do diamante aqui, né? Então, eles são muito duros, são muito rígidos, né? Eles têm elevados pontos de fusão, né? São difíceis de deformar, né? Então, essas são características de cristais covalentes, né? São muito importantes nesse caso. Todos os elementos monoatômicos da coluna 4 da tabela periódica apresentam a estrutura cristalina do diamante. E aqui é uma comparação entre a ligação covalente e a ligação iônica, né? Tem aqui os átomos e na ligação os elétrons compartilhados e os átomos neutros. E aqui na ligação iônica é uma transferência de elétron de um átomo para outro. Um íon positivo e outro íon negativo. A representação esquemática da ligação covalente e ligação iônica. Que é só uma tabela mostrando exatamente a ligação, o caráter iônico das ligações em compostos binários. No caso da fração de caráter, né? E os cristais metálicos. Temos os cristais metálicos que ligações químicas deixam um grande número de elétrons praticamente livre para se mover na rede cristalina, ou seja, os elétrons ficam livres na superfície dos metais, elétron de condução, por isso que conduz muita energia elétrica, né? Conduz corrente elétrica, que são compartilhados entre os íons na forma de nuvem de densidade eletrônica não direcional. Então, a nuvem eletrônica dentro de um cristal metálico, né? Nas ligações metálicas. Aqui temos o lítio, o sódio e o potássio, carociônico tipo gás inerte. Tem um mar de elétrons, né? O que é esse mar de elétrons? Os elétrons se movem entre os caroços iônicos, né? Mantendo-os juntos, atuando como uma ligação, uma cola, uma junção entre os caroços carregados positivamente. Estruturas cristalinas muito compactas, isso são características dos metais, né? Dos cristais metálicos. Principais características dos cristais metálicos: alta condutividade elétrica e térmica e muito dúcteis, né? É isso que é a característica principal dos metais, né? Que ele tem uma condutividade, como eu falei, muito alta de elétrica e muito alta térmica. Ela esfria muito rápido, esquenta muito rápido, ela conduz elétrica muito fácil, né? E é muito duro também, né? Aqui uma apresentação esquemática das ligações metálicas em relação à energia e os níveis de energia. Então, átomos são infinitamente separados, cada posição aqui, né? E aqui mostrando exatamente a degenerescência orbital das ligações metálicas nos metais. Então, estado de condução metálico aqui, ó. Claro, quando falamos de ligações metálicas, quando falamos de metais, temos que estudar o modelo de Drude-Sommerfeld, né? Que é a aproximação do elétron livre, ou seja, os elétrons do gás sofrem colisões instantâneas e durante as colisões nenhuma força atua sobre os elétrons. Então,
Os elétrons eles sofrem colisões continuamente, por isso que a aproximação do elétron livre, por isso que o modelo de Drude é importante em alguns estudos. A aproximação do elétron independente, não há interação entre os elétrons. E a aproximação do tempo de relaxação, a velocidade de um elétron imediatamente após uma colisão é independente da configuração do sistema no instante da colisão. Então não tem dependência nenhuma a sua velocidade imediatamente quando ela colide, né, com a configuração do sistema antes da colisão. Então, não tem dependência. Então aqui, a quem conhece exatamente a equação de Schrödinger, né? Para quem já viu, para quem já conhece, para quem já ouviu falar, essa aqui é a equação de Schrödinger. É a equação que cada elétrico do gás deve obedecer. Ou seja, se eu estou falando de elétron livre, o potencial é zero, né? Ou seja, não tem potencial aqui, que é a equação da equação de Schrödinger para potencial igual a zero, para elétrons livres. Aqui é a função de onda, né? Função de onda para os elétrons livres. Aí aqui a energia dos elétrons livres, né? Depende desse vetorzinho aqui, desse K. Para cada valor de K, esta função da superfície esférica de raio R. Né? Elétrons devem estar contidos no cristal, ou seja, impor condições periódicas de contorno para manter a simetria translacional do cristal, ou seja, V igual a L. É exatamente a questão da condição de contorno em determinado cristal. Né? A função de onda para essa região tem que ser igual a essa região, ou seja, quando eu faço translação na rede, né? Tá? Invariância, olha a invariância aí novamente, a simetria translacional. Por exemplo, na direção Z devemos ter exatamente isso aqui, ó, né? Vou pegando aqui na direção Z, né? E aplicando a função, né? Aqui como tem aqui, ó. Então, expressão dada por essa equação da função de onda e vou usá-la para a direção Z. Logo, eu tenho o K, ele é KXI, KXJ, KYI, KYJ, KZK, ou seja, constante KX, KY, KZ e os seus vetores unitários, respectivamente. Como está expresso, como está expressado, como foi expressado aqui. Ok. Claro, para L igual a zero, o que vai acontecer? Para L igual a zero, fica E elevado a zero. E elevado a zero é igual a 1. Só sobra esse termo aqui, ó, da exponencial. E aí eu tenho exatamente a variância aqui, ó. Isso aqui é igual a 1 quando? Quando é que ele é igual a 1? Quando esse termo aqui for em unidades, ou seja, quando KZL estiver em unidades de 2πn, né? Quando ele tiver em unidades, não, quando ele tiver em termos de 2πn, né? É só lembrar da equação de Euler, né? Para o epsilon aqui elevado a i, né? Que aqui é complexo, e aqui é complexo. Então, ou seja, como eu posso escrever isso aqui em termos de cosseno e seno? Isso é elevado a i kzl, eu posso escrever da seguinte forma: cosseno de kzl mais i seno de kzl. Como eu quero só a parte real, né? Ou seja, para que seja 1, o cosseno tem que... Aliás, o argumento do cosseno tem que ser 0, né? E para ser o 0, o números inteiros de 2π, né? Números inteiros de 2π, que vai dar o cosseno 0, né? Ou vai dar o cosseno de 0 igual a 1, cosseno de 2π igual a 1, e assim vai, né? Então, temos aqui exatamente
esses vetores de onda, né? O K, para os elétrons livres em um cristal. Isso você vai ver com mais detalhe, que quem já viu, na mecânica quântica 1, quando você vai estudar exatamente as equações de Schrödinger em um potencial infinito, né? Em uma barreira, ou em um potencial infinito, né? Ou um poço infinito. O estado fundamental do sistema de N elétrons confinados no volume V. Elétrons ocupam os estados permitidos de mais baixa energia. Sempre isso, quando você vai excitar, ele vai subir de nível de energia, respeitando o princípio da exclusão de Pauli. Ou seja, elétrons estão distribuídos em N sobre 2 estados de energia de uma partícula, com os mais baixos valores de K, deixando os demais vazios. Né? Ou seja, vai completando, vai enchendo as camadas, né? O maior valor de K é chamado de K de Fermi. Então, para chegar na energia de Fermi, é o limite. Para contar este N sobre estados, é conveniente representá-lo no espaço de K aqui. Né? Só para contar aqui. Aqui é uma rede, exatamente, no espaço de K. Então, em 3 dimensões, né, os pontos K estão uniformemente distribuídos, cada ponto ocupado com volume 8π ao cubo sobre V. Aqui novamente dado a energia de Fermi, né, para os metais, para as ligações metálicas. E a superfície esférica de raio KF, que separa os estados ocupados dos vazios no estado fundamental, que o estado fundamental é o estado de nível de energia mais baixa, né, ou estado de equilíbrio, pode dizer assim. E é conhecida como superfície de Fermi. E aqui é a equação para a energia de estado fundamental do sistema. Né? Então, aqui temos a energia total, densidade de energia total, os metais, né? Densidade de elétrons dos metais é da ordem de 3/5 da energia de Fermi, né? E temos essa equação aqui com a energia dos elétrons livres. Então, a estrutura cristalina monoatômica cúbica de corpo centrado e um elétron de condução por átomo, né? Metal típico. Aqui é apresentando o gráfico nos metais, no caso de um metal, a energia em função da posição, né? Podemos ver aqui exatamente, podemos ver, nesta aproximação a interação colombiana entre os elétrons não foi considerada, mas assim mesmo fornece uma boa ideia de ligações metálicas. Né? Aqui é energia colombiana nessa região, energia cinética nessa região aqui. E aqui temos a energia total, que é exatamente a energia dada comparada à energia de Lennard-Jones, né? Tem essa configuração aqui. E para finalizar, né, as ligações de hidrogênio, de ponte de hidrogênio. Um átomo de hidrogênio que tem um único elétron pode ligar-se covalente com qualquer átomo. Entretanto, ele também pode envolver-se em um outro tipo de ligação de qualquer de caráter eletrostático, no caso Van der Waals, com átomos que têm uma grande eletronegatividade, tais como oxigênio e flúor. A magnitude de uma ligação de hidrogênio varia entre 0,1 e 0,5 eletronvolts por átomo. Ligações de hidrogênio conectam as moléculas de água no gelo. Elas são importantes também em proteínas e ácidos nucleicos nos processos da vida. E são estruturas cristalinas, aqui no caso das fases do gelo, né, as ligações de hidrogênio. Aqui uma tabela mostrando o tipo de ligação, o exemplo de cada tipo de ligação, a energia de coesão para cada molécula, para cada substância e as características marcantes de cada uma. Né? Diferentes
diferentes tipos de ligações são caracterizadas por diferentes distribuições eletrônicas ao redor dos átomos. Comparação entre ligação molecular e ligação iônica. Em ambas, a distribuição eletrônica é aproximadamente esférica. No entanto, temos aqui uma interação, uma ligação molecular e uma formada por ligação iônica. Aqui, na molecular, os átomos temos átomos neutros e na iônica temos átomos carregados, né? Logo, a distribuição eletrônica ela é aproximadamente esférica. Vamos mostrar aqui essa figurinha e essa outra aqui que temos do NaCl, né? Aqui temos todos os elétrons do átomo neutro e aqui temos camada mais externa dos íons. Aqui está mostrando sobre a ligação covalente, né? A comparação entre a ligação covalente e a metálica. A covalente com silício, né? E a metálica com o sódio mais, né? O Na+. Uma é diferente, né? As ligações entre elas, né? Então, pessoal, o estudo dessas ligações em cristais é muito importante para você entender cada sólido, cada cristal, de que forma eles se ligam, de que forma eles tenham, como é que eu posso dizer? Tem uma combinação, eles têm um arranjo estrutural, né? Vamos agora. Então, pessoal, essas ligações, elas nos mostram como as estruturas são formadas, quanto a dureza, quanto a alta, no caso, as propriedades térmicas, as propriedades elétricas que cada um pode ter. Então, quem vai dizer esses materiais as ligações. Então, as ligações, cada ligação vai ter, aliás, cada material ou cada estrutura tem a sua ligação e vai ter as suas propriedades, não? Ou seja, cada um vai ter a sua resposta, né? No seu estudo, no que você quer estudar. Então, cada um vai ter. Então, por isso, a difração também foi importante para obter essas estruturas e analisá-las depois com as ligações necessárias, aliás, as ligações que cada um tinha, ok? Então, hoje apresentamos tivemos essas duas apresentações, né, sobre ligações cristalinas, né, ligações de Van der Waals, inertes, as metálicas, as covalentes, as de ponte de hidrogênio, né, e que devemos aprender, que devemos ter ideia, aliás, devemos ter isso sempre nos nossos estudos, ou quem vai precisar, ou quem vai mais na frente fazer um mestrado ou um doutorado, e dependendo da sua área, é muito bom você saber ou aprender sobre essas ligações e o estudo dessas ligações, né? Então, mais uma vez, eu coloquei lá a lista para vocês, né? Se vocês já viram. E de hoje para amanhã eu vou colocar uma lista referente ao que a gente viu hoje e vai ver amanhã. Pronto. E aí eu vou, como eu falei, eu estava querendo receber na quarta-feira a avaliação. Mas eu vou fazer o seguinte, eu pensei aqui bem e vou mudar para sexta-feira, ou seja, quando eu enviar sexta-feira de manhã,
vão ter uma semana para me entregar. Aí eu vou colocar para que vocês me enviem a resolução, ou seja, a resolução da avaliação pela manhã, na sexta pela manhã, ok? Então ficamos combinado assim. Não vai, ou seja, ao invés de ser 4 dias, vocês vão ter uma semana para resolver. Não vai ser muito problema não. Eu vou escolher. Eu vou colocar as listas, vai ser 3 listas e eu vou tirar algumas questões dessa lista. Beleza? Dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas? A dúvida vai aparecer mesmo quando a gente começar a estudar mais, seu Vitor. Aí vai aparecendo a dúvida. Quando começar a fazer o exercício, né, vai aparecer. Vai surgir dúvidas. E é aí que a gente vai chegar a momentos que precisamos rever alguns conceitos lá para trás para que possamos resolver os problemas. Beleza. Entendeu? Exatamente isso. E vamos usar física básica para resolver alguns problemas. Ok? Então, bacana. Desde já, já fizemos o quê? 1 hora de aula agora. 1 hora de aula. Desde já agradeço a todos. Tenham uma boa noite. Fiquem com Deus e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite.